Olá! Começamos agora mais uma edição de Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do PT. Esta edição de Janela Internacional está sendo gravada no dia 15, uma segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, mas só irá ao ar no dia 14, quarta-feira, a partir das 15 horas. Teremos hoje uma introdução com os destaques da semana passada e um rápido panorama geral das notícias do mundo. Vamos começar pelo Chile, onde neste domingo, 14 de dezembro, a população foi às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais entre o candidato de extrema-direita José Antônio Kast e a candidata de esquerda Janete Jara. Quase 16 milhões de eleitoras estavam aptos a votar nesta eleição obrigatória, marcada por longas filas. Castro venceu com aproximadamente 58% dos votos válidos. Esta é a primeira vez desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, há 35 anos, que a extrema-direita retorna ao poder no país. Jara reconheceu rapidamente a derrota, quando a diferença já alcançava 17 pontos percentuais. Em seu Twitter, ela escreveu: "A democracia falou alto e claro", e disse que já havia se comunicado com o presidente eleito para lhe desejar sucesso para o bem do Chile. Esta foi a terceira tentativa de Castro para a presidência, que prometeu buscar a união em um país profundamente polarizado. Ele disse: "O vencedor deve ser o presidente de todos os chilenos." Jara, que é do Partido Comunista, declarou sua aspiração por um futuro melhor para o Chile, um país onde o ódio e o medo não sejam predominantes. Kast, um ex-deputado, fez uma campanha com a promessa de combater o crime e deportar os quase 340 mil imigrantes indocumentados, a maioria venezuelanos. Jara, que era ministra do Trabalho do governo de Gabriel Boric, prometeu aumentar o salário mínimo e proteger as aposentadorias. No primeiro turno, em meados de novembro, os dois candidatos obtiveram um quarto dos votos cada, com uma ligeira vantagem para Jara. Porém, todos os candidatos de direita somaram 70% naquele momento e deram apoio a Kast neste segundo turno. Ele agora terá que formar uma aliança com esses grupos para governar, já que seu partido não tem maioria no parlamento. Kast é um ultraconservador e admirador de Pinochet. Seu pai, nascido na Alemanha, chegou no Chile após a Segunda Guerra Mundial. Investigações de mídia, em 2021, revelaram que ele havia sido membro do partido de Adolf Hitler. Mas Kast afirma que seu pai foi recrutado à força para o exército alemão e nega ter sido simpatizante do movimento nazista. Ele é membro do movimento Schoenstatt, um grupo católico conservador de origem alemã. Defende que a família, no que ele chama de sua forma tradicional, ou seja, pai, mãe e filhos, é o núcleo fundamental da sociedade. Embora ele tenha evitado suas posições sociais durante a campanha, já declarou sua oposição ao aborto, mesmo em casos de estupro, oposição à pílula do dia seguinte, ao divórcio e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Do Chile para o Sudão, o Programa Mundial de Alimentos alertou que o país enfrentava uma crise humanitária massiva, com milhões de pessoas famintas sem acesso a suprimentos alimentares vitais, enquanto os combates continuam no país já devastado pela guerra. No dia 7 de dezembro, o vice-diretor executivo do programa, Karl Skau, disse que sua organização estava auxiliando 5 milhões de pessoas em todo o país, incluindo 2 milhões em áreas de difícil acesso, e que isso ainda não era suficiente. Segundo ele, são 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda e cerca de 6 milhões passando fome. Ele alertou ainda que a atenção global precisava se concentrar
na região de Kordofan, onde os combates entre as forças rebeldes e o exército estavam se intensificando há semanas. Volker Türk, chefe do Escritório de Direitos Humanos da ONU, já havia dito na semana anterior que Kordofan poderia enfrentar uma onda de atrocidades em massa, semelhante aos assassinatos generalizados documentados em Al-Fasher, que caiu nas mãos dos rebeldes em novembro. Em discurso no Fórum de Doha, no dia 7, o ministro da Justiça do Sudão, Abdullah Dirife, criticou a ajuda fornecida no Sudão por grupos da ONU e afirmou que o foco internacional deveria ser a interrupção de apoio externo dos Emirados Árabes Unidos às forças rebeldes, que por sua vez acusaram o exército de ter bombardeado a passagem de fronteira da cidade de Adra, que fica na fronteira com o Chad, que é vital para a entrega de ajuda humanitária durante a guerra. Dirife afirmou que o Sudão abriu a passagem de fronteira, entre outras, e concedeu mais de 12 mil vistos de entrada para trabalhadores humanitários, mas afirmou que havia uma falha por parte das agências da ONU. Rosemary DiCarlo, subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz, disse ao Fórum de Doha que o foco principal da Organização Internacional na guerra no Sudão tem sido a proteção de civis, mas lembrou que, apesar do sucesso de alguns esforços, a maioria deles não teve êxito. Vindo aqui para o Caribe, enquanto os Estados Unidos avançam com operações militares no Mar do Caribe, o presidente Trump expôs no dia 6 sua intenção de ampliar para a terra a estratégia militar que vem adotando no mar contra as supostas rotas do narcotráfico, sem provas. Segundo ele, Washington já teria informações detalhadas sobre as organizações que deseja atingir e afirmou que durante sua gestão a entrada de drogas nos Estados Unidos por via marítima teria caído 94%. Trump comparou essa luta contra o narcotráfico a uma guerra. Desde agosto, os Estados Unidos já enviaram navios de guerra, caças, tropas e um submarino nuclear para a costa da Venezuela, alegando combate ao narcotráfico. Foram vários bombardeios contra embarcações pequenas que já resultaram em dezenas de mortos. Washington ainda acusou, sem apresentar provas, os presidentes Nicolás Maduro, da Venezuela, e Gustavo Petro, da Colômbia, de envolvimento com cartéis de drogas. Em outubro, Trump admitiu que havia autorizado a CIA a realizar operações secretas em território venezuelano. Maduro reagiu lembrando o histórico de interferência. Ele questionou: alguém acredita que a CIA não opera na Venezuela há 60 anos? E ele sustenta ainda que essa ofensiva quer promover a mudança de regime na Venezuela e se apropriar de suas reservas de petróleo e gás. A comunidade internacional tem criticado as operações militares dos Estados Unidos no Mar do Caribe. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Türk, condenou os ataques e os classificou como graves violações do direito internacional. Especialistas da ONU qualificaram essas ações como execuções sumárias, reforçando a denúncia de excesso e desrespeito às normas internacionais. Os governos de Rússia, Colômbia, México e Brasil, entre outros, também criticaram os ataques. Seguindo a declaração de Trump, Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos, declarou que seu país não pretende atuar na região para, segundo suas palavras, construir democracias, nem promover qualquer invasão militar ou se envolver em guerras injustificáveis, ações que comparou a distrações. Segundo ele, a política de Washington irá se concentrar na defesa dos interesses estratégicos dos Estados Unidos, com objetivos claros de segurança, mas adicionou que nenhum país deve duvidar da disposição dos Estados Unidos de usar a força quando considerar necessário. Também ressaltou que Washington não permitirá que armas de rivais do Ocidente, numa referência às tensões geopolíticas com países considerados adversários. Análises apontam para uma doutrina externa dos Estados Unidos marcada pela redução de compromissos multilaterais e pela
priorização de projeção de força direta, com uma orientação que não descarta intervenções diretas. Também reforça a orientação de manter uma posição firme contra potências consideradas rivais, enquanto reforça sua presença militar em regiões vistas como estratégicas, mas sem se comprometer de imediato com agendas de reconstrução ou ocupações prolongadas. Vamos começar agora o nosso panorama geral com o Brasil. 5 meses depois de terem sido incluídos na lista de sanções da Lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, foram retirados da lista neste dia de 12 de dezembro. Com isso, caem todas as restrições financeiras e territoriais impostas a ele e sua esposa, bem como ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada, empresa ligada à família de Moraes. O presidente Lula havia pedido diretamente a Donald Trump o fim dessas sanções durante a última conversa telefônica entre os dois, realizada em 2 de dezembro. Segundo fontes, Lula teria afirmado a Trump que a retirada dessas sanções seria um gesto fundamental para destravar o processo de retomada das relações entre Brasil e Estados Unidos, marcadas por tensões políticas e diplomáticas nos últimos meses. Voltando à Venezuela, o movimento norueguês pela paz emitiu uma forte denúncia contra o Comitê Norueguês do Nobel, condenando a flagrante distorção do legado de Alfred Nobel ao endossar a escolha de Maria Corina Machado para receber o prêmio deste ano. Em coletiva de imprensa em Oslo, capital da Noruega, ativistas acusaram abertamente o comitê de desviar fundos destinados à paz e de explorar cinicamente o prêmio, visto que as ações de Machado contradizem os pilares do desarmamento, da fraternidade e da cooperação internacional. Os porta-vozes do movimento afirmaram que Alfred Nobel concebeu o prêmio para homenagear aqueles que realizam o maior trabalho para prevenir guerras e promover o processo de paz, uma visão que foi claramente traída. Em particular, desqualificaram Machado, declarando que ela estava longe de ser a defensora da paz, que os critérios de testamento de Nobel exigiam. Ainda segundo os ativistas, o comitê deturpou grosseiramente os 3 pilares fundamentais do Prêmio Nobel. O primeiro, sobre a fraternidade entre as nações, é flagrantemente violado por Machado, que, longe de unir, é uma força divisiva na Venezuela e carece de legitimidade como promotora da paz internacional. Além disso, o movimento denunciou veementemente que Machado apoia o genocídio e a ocupação israelense da Cisjordânia, uma posição inequivocamente incompatível com qualquer noção de fraternidade genuína. O segundo pilar do Prêmio Nobel, a redução e abolição de armas, a própria essência da desmilitarização, é flagrantemente ignorado. O movimento norueguês pela paz acusou o comitê de cumplicidade por ignorar o fato de que Machado resiste à desmilitarização, como evidenciado por seus repetidos apelos à intervenção militar da Venezuela e seu vergonhoso apoio à execução extrajudicial de supostos narcotraficantes venezuelanos. Essas ações, segundo afirmaram, são diametralmente opostas e hostis a qualquer esforço para reduzir o armamento. Em relação ao terceiro ponto, a formação de congressos da paz, espaços vitais para o diálogo e a resolução de conflitos, a alegação do comitê de que Machado buscava uma transição pacífica para a democracia seria uma farsa. O movimento respondeu veementemente que o histórico de Machado revela sua busca persistente por potências estrangeiras que intervenham na Venezuela para a mudança de regime. Isso, segundo eles, é a antítese da promoção da paz e um claro apelo à intervenção militar, uma violação direta
à soberania. A frágil justificativa do comitê, que definiu o trabalho de Machado como uma atividade nacional para unir a oposição contra o governo venezuelano, foi rejeitada pelos ativistas. Eles argumentaram que, mesmo que tal união tivesse sido bem-sucedida, ela seria irrelevante para os princípios do Nobel, já que foi usada como arma, tornando a escolha para o Prêmio da Paz de 2025 um ato ainda mais absurdo e profundamente questionável. Ainda sobre a Venezuela, uma embarcação do país que transportava petróleo foi apreendida pelas forças militares estadunidenses no dia 10 de dezembro, gerando protestos de diversos governos pelo mundo. Logo no dia 11, o governo venezuelano já apresentou um- uma ação junto à Organização Marítima Internacional, solicitando oficialmente ativar todos os canais e procedimentos previstos em acordos internacionais para proteger a liberdade de navegação e o livre comércio marítimo. Vamos agora ao Benin, na África, onde veículos de comunicação informaram no dia 7 de dezembro que a tentativa de golpe perpetrada por um grupo de soldados foi frustrada e que o presidente Patrice Talon estava em segurança. Na madrugada desse mesmo dia, alguns membros do exército atacaram a residência do presidente, mas não conseguiram tomá-la. O ministro das Relações Exteriores do Benin, Shegun Bakari, informou que grande parte do exército e da Guarda Nacional permanecia leal ao Estado e controlava a situação. Os rebeldes chegaram a controlar a rede nacional de TV e conseguiram gravar uma mensagem dirigida à população. Mas o sinal foi cortado antes da transmissão. Em resposta, houve um contra-ataque das forças leais ao governo e o exército retomou o controle. Segundo a agência de notícias AFP, que cita uma fonte militar, que afirmou terem sido feitas 13 prisões, incluindo os autores da tentativa de golpe. E na China, a balança comercial surpreendeu com um superávit que ultrapassou 1 trilhão de dólares, o maior saldo positivo da história do país. O resultado se deveu tanto ao aumento das exportações como à diminuição das importações, e ocorreu num período de guerra comercial com os Estados Unidos, demonstrando a grande capacidade de adaptação do mercado exportador chinês. Da China para Israel. Durante reunião em Jerusalém, no dia 6 de dezembro, com o presidente israelense Isaac Herzog, o chanceler alemão Friedrich Merz declarou-se um velho amigo de Israel e afirmou que a Alemanha segue com seu apoio firme ao país. Ainda declarou: "Fiquem tranquilos, continuamos ao seu lado. Israel tem o direito de se defender e de existir." Merz utilizou expressões como apoiar Israel está no nosso DNA e que o apoio a Tel Aviv é um núcleo essencial e imutável da política alemã. Sua fala ignorou a continuidade dos ataques israelenses em Gaza, que seguem mesmo após o cessar-fogo e diante de protestos massivos a favor da Palestina dentro da própria Alemanha. Depois de uma forte pressão internacional contra o genocídio em Gaza, Merz anunciou em agosto a suspensão das exportações de armas que Israel pudesse usar no enclave, mas a medida já foi revogada agora, no final de novembro. Embora muito atrás dos Estados Unidos, a Alemanha é o segundo maior exportador de armas para Israel, incluindo fragatas, torpedos, submarinos, veículos blindados e armas anti-ataque. No dia seguinte, ao se encontrar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Merz reafirmou seu apoio à criação de um Estado palestino, enquanto Netanyahu rejeitou novamente essa medida. Em coletiva de imprensa, Merz declarou que a Alemanha desejava um novo Oriente Médio que reconhecesse um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, mas disse que seu governo não tinha a intenção de reconhecer um Estado palestino
em um futuro próximo, afirmando que isto deveria ocorrer no final do processo de paz, mas não no início. Os dois líderes não discutiram uma visita de Netanyahu a Berlim, que enfrenta um mandado de prisão por crimes de guerra em Gaza, emitido pelo Tribunal Penal Internacional, do qual a Alemanha faz parte. No início deste ano, Merz chegou a afirmar que o primeiro-ministro israelense não seria preso em solo alemão. Ainda durante a visita, ativistas em Berlim realizaram uma manifestação para condenar a guerra genocida de Israel contra Gaza, exigir o fim das exportações de armas para Israel e expressar seu apoio à Palestina. A oposição política alemã também criticou a viagem de Merz para se encontrar com um líder que tem um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional, ainda pendente. O apoio militar alemão a Israel durante o conflito se mostrou controverso interna e externamente, levando o país a ser acusado de cumplicidade com genocídio, antes que juízes da Corte Internacional de Justiça decidissem contra a emissão de ordens de emergência para interromper as exportações de armas alemãs. Vamos agora tratar da situação dos trabalhadores humanitários. Um relatório do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, informou no dia 8 de dezembro que ao menos 320 trabalhadores humanitários foram mortos em 23 países até o final de novembro deste ano, dos quais 98% eram funcionários locais que trabalhavam em suas próprias comunidades ou países. Em 2024, foram 383 trabalhadores humanitários mortos em 20 países. Ainda de acordo com o relatório, os territórios palestinos de Cisjordânia e faixa de Gaza permaneceram os lugares mais perigosos do mundo para esses trabalhadores, com 120 mortes registradas, seguidos por Sudão do Sul, com 65 mortes, e o Sudão, com 39. Os dois números aqui mencionados ultrapassaram os 3 anos anteriores, com sua média de 267 trabalhadores humanitários mortos anualmente. A organização reiterou que os ataques contra o pessoal humanitário violam o direito internacional humanitário e que os estados e as partes em conflito são obrigados a garantir sua proteção. Ainda falando de relatórios agora sobre jornalistas, a organização Repórteres Sem Fronteira informou que Israel matou mais jornalistas em 2025 do que qualquer outro país, enquanto conduz sua guerra genocida em Gaza. O número foi de 29 jornalistas palestinos mortos. Foi o terceiro ano consecutivo em que Israel foi apontado pela ONG como o país que mais matou jornalistas. No total mundial, o número sobe para 67 jornalistas mortos, um a mais do que 2024 até o momento. Thibaut Brutin, diretor da Repórteres Sem Fronteira, atribuiu o aumento da violência jornalística à falha das organizações internacionais em proteger jornalistas em conflitos armados, em uma consequência, segundo ele, de um declínio global na coragem dos governos. Ele afirmou que jornalistas não apenas morrem, eles são assassinados. Este ano, o México foi o segundo país mais perigoso no mundo para jornalistas, com 9 mortos. Os números indicam que 43% dos jornalistas mortos nos últimos 12 meses foram vítimas de militares israelenses na faixa de Gaza sitiada. O momento mais mortal no enclave foi um ataque duplo a um hospital no sul de Gaza, em 25 de agosto, no qual 5 jornalistas foram mortos, incluindo um fotógrafo da Al Jazeera, Mohamed Salama, bem como colaboradores das agências de notícias Reuters e Associated Press. Ao todo, quase 300 jornalistas e profissionais da mídia já foram mortos em ataques israelenses em Gaza durante os 26 meses de guerra, ou cerca de 12 jornalistas por mês, segundo uma contagem da Sherin PS, um site de monitoramento que leva o nome da jornalista da Al Jazeera, Shireen Abu Akleh,
assassinada a tiros por forças israelenses na Cisjordânia ocupada em 2022. Israel mantém a proibição de jornalistas estrangeiros em Gaza, a menos que cheguem em excursões rigorosamente controladas, organizadas por militares israelenses. Isso tudo apesar dos apelos de grupos de mídia e organizações de defesa da liberdade de imprensa por acesso ao local. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.